Olá a todos, eu sou a Rita e sejam bem-vindos ao canal Criminalmente Falando. Se é a vossa primeira vez aqui no canal, por favor inscrevam-se, deixem o vosso like, passem aqui pelo canal e vejam os vídeos que eu já tenho e vão também ao Instagram @criminalmentefalando e sigam-me por lá. Hoje eu venho-vos trazer um caso relativamente recente que tem um final relativamente feliz graças à coragem da própria vítima de apenas 13 anos. Hoje venho-vos falar de Jamie Closs. Jamie Lynn Closs era uma jovem norte-americana normal. Ela vivia na pacata cidade de Barron, em Wisconsin, com os seus pais e o seu cão. Na altura do crime, a Jamie tinha apenas 13 anos. Não se sabe muito sobre a sua vida e da sua família antes do crime. Sabe-se apenas que era uma família norte-americana tipicamente normal, feliz, e que a Jamie era uma boa menina que nunca causava grandes problemas aos pais. Por volta da meia-noite e 50 do dia 15 de outubro de 2018, a Jamie acordou com o seu cão a ladrar muito. E ela então, como achou isso estranho, foi até à janela para ver o que é que se passava, porque o cão estava daquela maneira. E ela viu um carro que ela não conhecia parado junto ao portão da sua garagem. E como ela achou estranho, ela foi correr para o quarto dos pais para tentar perceber o que é que se estava a passar. E então o seu pai, o James Closs, pegou numa lanterna e desceu até o andar de baixo da casa para tentar ver se via alguma coisa, ou se via alguém, se estava lá alguém. E ele viu, através da janela, um homem do outro lado da casa, do lado de fora, e esse homem estava todo vestido de negro, inclusive com luvas e uma máscara preta também. E então, esse homem, olhando para o James, ordenou imediatamente para que ele abrisse a porta da casa. E o James, como não sabia quem era o homem, né, pensando ele que seria um polícia, porque naquele momento não lhe passou pela ideia que seria outra pessoa qualquer ali àquela hora da manhã a bater-lhe na porta. E então ele pediu para que o homem se identificasse como polícia, lhe mostrasse o distintivo e ele abriria a porta. E esse homem simplesmente disparou sobre o James, matando-o imediatamente. Com o barulho do disparo, a Jamie e a sua mãe, a Denise, entraram em pânico. Elas foram correr para a casa de banho, onde se trancaram e meteram-se dentro da banheira, e a Denise tentou ligar para o 112, mas elas não conseguiram falar nada. O operador apenas ouviu muitos gritos e um barulho muito grande, e ele imediatamente apercebeu-se que algo não estava certo, mas elas não falavam diretamente com ele, até que a chamada foi cortada e o operador tentou ligar novamente para o telemóvel da Denise, mas o telemóvel já estava desligado. Então ele imediatamente chamou a polícia para ir lá ver o que é que se estava a passar. Elas provavelmente não conseguiram falar com o operador do 112 porque elas estavam muito nervosas. A Jamie tinha apenas 13 anos, ela sabia que estava um homem dentro de casa dela, que tinha disparado contra o pai dela. Ela estava muito nervosa, muito ansiosa, e a Denise estava a tentar acalmar a filha, e entretanto havia um homem dentro de casa delas à procura delas, e quando esse homem finalmente se apercebeu que elas estavam no quarto de banho e ele conseguiu entrar, foi provavelmente quando a chamada caiu. O que se sabe depois disso é que ele terá pedido à Denise para amarrar a filha nos braços e nas pernas e também para lhe colocar uma fita adesiva na boca, mas ela estava tão nervosa que ela não conseguiu fazer isso. Então o homem disse: pronto, deixa, eu faço isso. E ele próprio amarrou a Jamie nos braços e nas pernas e colocou-lhe uma fita na boca. E depois ali mesmo ele deu um tiro à queima-roupa à Denise, matando-a imediatamente. Então o homem pega na Jamie e coloca no porta-malas do seu carro e arranca. Isto parece que demorou tudo muito tempo, mas não. Na verdade, desde o momento em que o homem entra em casa e mata o pai da Jamie até o momento que ele o coloca na bagageira da mala e foge, não chegam a ser sequer 5 minutos. Foi tudo uma coisa muito rápida. E, inclusive, a própria polícia chegou lá segundos depois deles fugirem. Aliás, a Jamie diz que quando ela estava dentro da bagageira, ela conseguiu ouvir as sirenes da polícia, só que à medida que eles iam andando, o som das sirenes ia diminuindo. Portanto, foi mesmo uma questão de segundos para que a polícia não tivesse apanhado o sequestrador da Jamie mesmo ali. Quando a polícia então chegou realmente à cena e apercebeu-se o que tinha acontecido, quando eles se aperceberam que a Jamie estava desaparecida e provavelmente tinha sido sequestrada, eles emitiram o alerta Amber. O alerta Amber deu-se depois do desaparecimento de uma menina há muitos anos nos Estados Unidos. É basicamente, quando se emite o alerta Amber, todos os estados são avisados do desaparecimento de uma criança e é mostrado em todos os outdoors, em todas as publicidades, fotografias e a descrição de como a criança é e como estava vestida no momento do desaparecimento. Eu em breve vou-vos trazer esse caso, o Amber Alert, portanto está prometido para breve esse caso. Então,
A polícia emitiu esse alerta a Amber para que toda a gente fosse informada que havia uma menina desaparecida, a Jamie Close, dando a descrição da menina. E então a polícia começou a investigar e a procurar possíveis testemunhas, começando por entrevistar os vizinhos da família da Jamie. E embora os vizinhos ouvissem os tiros, eles disseram que ouviram os tiros, só que eles não deram muita importância, porque aquilo era uma zona de caça noturna, portanto, ouvir tiros àquela hora da noite naquela zona era uma coisa relativamente comum e foi isso que eles pensaram que estava a acontecer, uma caçada. E como não deram importância, não foram tentar ver o que é que se estava a passar e efetivamente não conseguiram ver nada e não conseguiram ajudar a polícia. Mas afinal, quem matou James e Denise Close e sequestrou Jamie Close? O nome dele era Jake Thomas Patterson e na altura dos factos ele tinha 21 anos de idade. Ele tinha nascido numa cidade muito pequena, mas mesmo muito pequena, com muitos poucos habitantes, também do estado do Wisconsin. E na altura dos factos ele residia numa cabana, numa zona muito remota, muito isolada, com praticamente nada à volta, a não ser árvores. Muitos dos seus colegas e professores da escola nem sequer se lembravam dele. Ele não era um aluno muito marcante, ele não era muito social, não tinha muitos amigos, não participava em muitas atividades extracurriculares. Era um aluno mesmo solitário e, portanto, ninguém dava muito pela presença dele e ninguém ficou muito com a memória dele, nem sequer sabiam onde é que ele estava e o que é que ele fazia da vida. E muitos dos seus vizinhos também nem sequer sabiam da sua existência. Eles não sabiam que ele era seu vizinho, eles só o viram no dia depois em que tudo foi solucionado. Sabe-se apenas que no seu anuário, quando ele se formou na escola, ele dizia lá que o seu sonho era entrar nos fuzileiros dos Estados Unidos da América, mas isso não aconteceu, portanto, ele era capaz também de ser uma pessoa um bocado frustrada, para além de ser muito solitária. O Jake não tinha nem registro criminal na polícia, nem tão pouco redes sociais, portanto, ele era um fantasma. Quase ninguém sabia dele, quase ninguém o conhecia, ele era mesmo muito solitário e muito reservado. Mas porquê que o Jake queria raptar a Jamie? Qual era o objetivo? O que é que lhe passou pela cabeça? Basicamente, no dia 12 de outubro, apenas 3 dias antes do rapto, o Jake, ele não conhecia a Jamie de lado nenhum, ele nunca a tinha visto, ele nem sequer sabia o nome dela, mas ele viu-a descer do autocarro da escola e basicamente pensou: és tu que eu vou raptar. Foi literalmente isto que aconteceu. Ele não tinha motivos nenhuns, ele não conhecia a Jamie de lado nenhum. Sabe-se que ele chegou a trabalhar por um dia na mesma fábrica que os pais da Jamie, mas eles nem sequer se conheceram, não havia ligação nenhuma. Ele simplesmente viu aquela rapariga a sair do autocarro e dentro de si teve um desejo de a ter. De a raptar. Foi o que aconteceu. E então, ele já tinha tentado antes, mas depois tinha desistido, até que no dia 15 ele realmente conseguiu o que quis. E alegadamente ele só matou os pais da Jamie para, como digamos, um meio para chegar aos fins, né? Para eliminar testemunhas, porque realmente o que ele queria era só e simplesmente raptar a Jamie, ter a Jamie. Ele, do dia 12 ao dia 15 de outubro, tentou planear como ia fazer, tentou raptá-la antes, esteve à porta de casa dela por 2 vezes. Ele comprou roupas todas negras, a máscara, as luvas. Ele rapou o cabelo e a barba para não deixar qualquer vestígio de ADN no local. Ele realmente tentou o crime perfeito para raptar a Jamie. E então, quando Jake finalmente conseguiu concretizar o seu plano de sequestrar a Jamie, e ele a tinha na sua mala do carro, ele conduziu por cerca de 1 hora até à cidade de Gordon, onde ele morava, e na sua cabana ele obrigou a Jamie a tirar toda a sua roupa e a vestir um pijama que era da sua irmã mais nova, que foi basicamente a única coisa que ela vestiu durante aquele tempo todo, e depois ele enfiou-a debaixo de uma cama de solteiro, num quarto repleto de móveis de entulho, de caixas, e a própria Jamie, debaixo daquela cama minúscula de solteiro, ela estava encurralada por várias caixas que dentro tinham coisas muito pesadas que ela dificilmente conseguia mover sozinha. E foi ali que a Jamie passou os seus próximos 88 dias. Em relação à cabana, não se sabe muito. Sabe-se que o Jake já não vivia com os pais há alguns anos. Aliás, os pais eram divorciados. E diz-se que ele vivia naquela cabana com o seu irmão, mas não se fala muito do irmão ao longo da investigação. Portanto, presumo que o irmão já não vivia com ele
ou pelo menos naquela altura o irmão não estava a viver com ele e ele tinha a cabana só para si. O Jake não deixava a Jamie sair daquele bocadinho onde ela estava confinada. Aliás, ela às vezes chegava a estar fora de casa por alguns dias e ela não tinha nada para comer, para beber, ela não tomava banho e ela tinha de fazer as suas necessidades ali mesmo. Ele ameaçava a Jamie constantemente de que se ela fizesse algo estúpido, ele a mataria como fez aos seus pais, portanto, nada cruel, e então ela acabava sempre por ser muito obediente, fazer sempre tudo o que ele mandava e até às vezes quando ele recebia visitas em casa, ele para além de reforçar que não queria que ela fizesse barulho nenhum, ele acabava por pôr a música alta para que também os convidados não ouvissem nada de nada. E, inclusive, no Natal de 2018, o Jake ia receber a família lá em casa, e então ele voltou a reforçar à Jamie que era para ela ficar super caladinha, nem se mexer sequer, senão ele matava, como fez com os pais dela. E então Jake, enquanto ele tinha ali a Jamie em cativeiro, estava a jantar tranquilamente com a sua família no Natal, e sem a família também fazer ideia do que se estava a passar. Durante todo este tempo, a polícia tentou muito procurar pela Jamie, descobrir o que é que se estava a passar, procurar pistas, inclusive houve ofertas de dinheiro para quem soubesse de alguma coisa que realmente fosse útil para o caso. Mas a investigação estava a chegar a um beco sem saída completamente, não havia caminho nenhum, num ponto tal que alguns polícias chegaram mesmo a pensar que a Jamie tinha um namorado secreto que ninguém sabia, e então ela queria fugir com o namorado e para isso ela matou os pais. Portanto, chegaram a pensar nisso, mas foi uma ideia muito vaga e a maior parte das pessoas realmente acreditava que ela tinha sido raptada e, portanto, a notícia foi muito espalhada por todos os Estados Unidos, aliás, por fora dos Estados Unidos. Eu lembro-me que eu estava a acompanhar a notícia em permanência em Portugal, nos jornais portugueses. Portanto, foi uma notícia muito falada e então, como a notícia era muito falada, como era um caso muito grande, mas ao mesmo tempo eles não tinham pistas nenhumas, o Jake estava muito confiançudo. Ele achava-se que realmente era o maior e que nunca ia ser apanhado, que realmente tinha cometido o crime perfeito e que ia ficar com a Jamie para sempre. E essa sua confiança excessiva fez-lo começar a ser menos possessiva, a ser menos controladora, a começar a ser um bocadinho mais brando. Então, passado 3 meses de ele ter raptado a Jamie e de supostamente ter cometido o crime perfeito e de ele estar super convencido que não ia ser apanhado, ele decidiu então candidatar-se a uma vaga de emprego e ele foi aceito e então começou a trabalhar. E foi então que no dia 10 de janeiro de 2019 o Jake ia sair para trabalhar, então ele foi novamente ter com a Jamie e causar-lhe aquele terror todo psicológico e ameaçá-la do que lhe faria se ela tentasse alguma coisa, e saiu de casa para ir trabalhar, deixando a Jamie sozinha na cabana. Então a Jamie, mesmo fraca, ela usou todas as suas forças para tentar empurrar aquelas caixas, para tentar sair dali de alguma forma, e ela conseguiu criar uma brecha suficiente para que ela conseguisse rastejar pela cama fora. Então ela saiu dali, ela pegou no primeiro calçado que ela viu, do Jake, e saiu de casa a correr, só com aquele pijama fino. Estavam 9 graus negativos naquele dia. Ela saiu apavorada, aliás, ela estava tão desnorteada que ela até calçou o calçado ao contrário, calçou o pé direito no pé esquerdo e saiu assim, desamparada, a tentar procurar alguém, a tentar procurar ajuda, a tentar salvar-se a si própria. Foi então que ela encontrou uma mulher chamada Jane Nutter, que estava a passear com o seu cão. Quando ela chegou lá, a mulher não percebeu nada, né? A Jamie estava completamente desnorteada, ela não parecia dizer coisa com coisa, mas quando ela disse à mulher que ela se chamava Jamie Close, a mulher reconheceu imediatamente, então ela pegou nela e foram a correr para a cabana mais próxima pedir ajuda. Nessa cabana morava um casal e eles acabaram por ligar para o 112 e reportar que eles tinham lá em casa uma rapariga, que era a Jamie Close, e na altura o operador do 112 perguntou: mas tenho a certeza, viu a fotografia? E a senhora do casal diz: sim, tenho a certeza, é a Jamie Close. Entretanto, o Jake tinha chegado à casa e ele deu pela ausência da Jamie, então ele saiu à procura dela, ele viu as suas pegadas na neve e pegou no carro e começou a vasculhar a área, a tentar encontrá-la, achando que assim ia ser mais rápido,
mas entretanto chegou a polícia, chegou a FBI e a Jamie tinha dado a descrição dele, tinha dado a descrição do carro e portanto o FBI conseguiu cercar o Jake e quando eles o cercaram, ele basicamente logo ali ele assumiu a culpa, disse logo que era ele que eles estavam à procura. E o Jake Patterson, então, declarou-se culpado pelas mortes de James e Denise Close e pelo sequestro de 88 dias de Jamie Close. No julgamento do Jake, a Jamie não quis ir, ela não quis estar lá presente a prestar declarações, o que é super compreensível. Contudo, ela fez uma carta aberta que ela deu ao seu advogado para ele ler lá no julgamento e a carta é realmente um bocado forte. Ela acabou de perder os pais que foram mortos e ela foi sequestrada, portanto, realmente aquela carta era muito emocionante. A carta é um bocado longa, mas eu vou apenas ler-vos um excerto que eu acho muito, muito, muito marcante. Diz: ele tirou muitas coisas que eu amava, mas tem uma coisa que o Jake Patterson nunca poderá tirar de mim: a minha liberdade. Eu fui corajosa, ele foi cobarde. Ele nunca terá nenhum poder sobre mim, mas eu sinto que tenho um pouco de poder sobre ele quando eu digo ao juiz o que eu acho que deve acontecer. O Jake tem de ficar trancado para sempre. O Jake foi então sentenciado à prisão perpétua. Sobre a Jamie, sabe-se que ela depois foi viver com a sua tia e madrinha. Ela está um bocado traumatizada, ela teve um bocado de ansiedade, tinha medo de sair à rua, tudo muito compreensível, obviamente. Atualmente não se sabe muito sobre ela, provavelmente querem resguardá-la, o que é super respeitável e, portanto, eu também não vou procurar muito, não vou vasculhar muito. Espero realmente que ela esteja bem, que ela algum dia consiga superar e viver com este trauma enorme que lhe aconteceu. E pronto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedora. Fica já prometido o caso que originou o Amber Alert para brevemente aqui no canal. E não se esqueçam, por favor, deixem o like, podem comentar, podem e devem ir ao Instagram @criminalmentefalando e obviamente seguir-me aqui e partilharem com alguém que vocês achem que vai gostar disto. E pronto, muito obrigada, beijinhos e até à próxima!